Daniel, capítulo 5, verso 30 e 31. Diz a Escritura, meus irmãos: naquela noite foi morto Belsazzar, rei dos caldeus, e Dario, o Medo, ocupou o reino, sendo da idade de 62 anos. Amém. Vamos orar, meus irmãos, ao Senhor. Pedimos que esse momento que vamos meditar nesses dois versos tão preciosos, Senhor, solenes, falando da morte de um homem, que o Senhor Espírito Santo nos abra a compreensão das Escrituras, do seu propósito para as nossas vidas, Senhor, conforme o Senhor escreveu aqui, aplicando a nossa alma nesta noite, com perdão dos nossos pecados, para o nosso bem, para a sua glória, e também das pessoas que depois vierem ouvir a gravação desta pregação, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Pode sentar, meus irmãos. Pode sentar. Meus irmãos, esses são os dois últimos versículos deste capítulo tão precioso, tão maravilhoso, tão assim surpreendente, né? Que nos fala de uma festa profana, de uma afronta a Deus através da tomada dos vasos do Senhor para usarem nessa festa, da mão que escreveu o juízo de Deus, da explicação de Daniel a respeito do que a mão escreveu. E aqui o que nós estamos vendo, na verdade, é o que aquela mão escreveu se cumprindo na vida de Belsazzar. Nós estamos falando aqui, meus irmãos, da morte de um homem que foi morto, estava ainda nas suas condições de saúde, naturalmente, não tinha uma doença. Aqui, na verdade, se mostra que ele foi morto pelo inimigo, mas essa morte por parte do inimigo, no caso dos medos, foi, na verdade, pela mão de Deus, conforme o desígnio de Deus. Deus que matou Belsazzar. Então nós estamos aqui falando da morte de um homem ímpio, de um homem que afrontou a Deus e que não demorou muito. Às vezes demora, né? As pessoas afrontam a Deus e demora para acontecer isso aqui. Mas no caso dele, vocês observam que o versículo 30 já começa enfatizando isso. Naquela mesma noite que ele fez a festa, ele morreu. Deus o matou em juízo, um juízo que caiu sobre ele. Eu gostaria então, meus irmãos, hoje, de falar da morte de Belsazzar, mas eu ainda vou ler esses dois versículos com vocês, se Deus assim nos permitir, no domingo que vem à noite, porque aqui nós não temos somente a morte de Belsazzar, mas nós temos o fim do grande império babilônico. Aqui Babilônia está caindo. Então, para a vinda de um novo império. Vocês lembram daquela estátua que Nabucodonosor viu? Que a cabeça era de ouro, você lembra disso? Né? E o peito e os braços, né? Agora nós estamos chegando, a cabeça está caindo e está chegando no peito e nos braços, tá? Então está vindo um novo reino. Então, se Deus quiser, na semana que vem nós vamos meditar sobre a queda da Babilônia. Nós temos dois fins aqui. Nós temos o fim de uma pessoa, do rei Belsazzar, mas nós também temos o fim de todo o império, um poderoso império babilônico, e o império que vai ficar como símbolo nas Escrituras Sagradas, já disse isso várias vezes, um símbolo deste mundo. Então, meus irmãos, a grande questão que a palavra do Senhor nos apresenta aqui é exatamente esse fim, tanto pessoal, a morte de um homem, a morte de um ímpio, como o fim do seu império também. Nós temos aqui, portanto, tanto a morte de um cidadão, e não somente um cidadão comum, mas na verdade um grande e poderoso rei, um rei do império babilônico, e a morte também do seu próprio império. Então a palavra de Deus está nos falando, meus irmãos, aqui, é claro que isso aponta imediatamente, né, para a verdade de que a Bíblia está falando da morte dos ímpios, está nos dando uma ilustração aqui da morte dos ímpios,
como também está falando para nós, apontando assim, olha, esse mundo vai acabar. Então nós temos o fim de um ímpio e o fim do mundo aqui ilustrado, meus irmãos. E é sobre esses assuntos que eu quero falar com vocês nessas 2 noites. Hoje vamos falar da morte do ímpio e domingo que vem nós vamos falar do fim do império deste ímpio. E as 2 coisas se aplicam, evidentemente, às nossas vidas hoje. Então, esse texto, irmãos, ele é extremamente sério, solene, porque nós estamos falando da morte. Todos nós vamos morrer. Todos nós vamos morrer. Isso é uma coisa que não deixará de acontecer, a não ser que nós estejamos vivos na volta de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, mas se não for assim, todos nós vamos morrer, meus irmãos. Isso vai acontecer conosco. E a grande pergunta que se levanta nesse texto é: como morreremos? Esse é o ponto. As Escrituras, é muito interessante, porque aqui, esse capítulo 5 mostra que na Babilônia, ou seja, que no mundo, as pessoas não gostam de pensar em como vão morrer. As pessoas pensam em como vão viver. As pessoas pensam que querem viver, e querem viver muito, e querem assim, aproveitar de tudo que a Babilônia dá. É isso que o mundo não gosta de pensar na morte. O mundo não gosta de pensar sobre essa grande realidade inescapável. Todo dia morrem pessoas e nós também todos vamos morrer. Mas o mundo não gosta disso. Mas a palavra de Deus não nos deixa sem pensar nisso, porque isso é uma coisa importantíssima. Para falar a verdade, é a questão mais importante, porque eu posso adquirir tudo o que eu quiser ou conseguir, né, aqui nesta vida, e pode ser muito bom para mim, mas eu vou morrer. Então, o ponto que a Bíblia destaca é: bom, mas e aí? O que você tem? Você lembra que Jesus Cristo disse? Para o que vocês estão entesourando? É só para essa vida? Vocês não têm nada além disso? A Bíblia diz assim: o que vem depois da morte? O que vai acontecer com você depois que você morrer? Depois que você já não existir mais aqui nesse mundo? Porque isso vai acontecer, inevitavelmente. Então, Deus, ele não nos deixa, quem nos deixa enganados ou não pensando nisso é a Babilônia, mas Deus não. A palavra dele está sempre nos alertando e colocando para nós exatamente isso: como morreremos. É sobre isso que eu quero falar hoje, meus irmãos: como morreremos. Na verdade, as Sagradas Escrituras, elas mostram que só existe 2 formas de morrer. Ou se morre como ímpio, que é o caso de Belsazar, ou se morre como justo. Quarta-feira eu estive estudando aqui com vocês Números capítulo 21. Nós estamos lendo esse livro maravilhoso também nas quartas-feiras, livro de Números. Assim, a gente vai lendo a Bíblia, irmãos, e fica maravilhado com os ensinos das Escrituras. E quarta-feira nós tivemos a oportunidade de estudar aqui as profecias de Balaão contra a vontade dele, abençoando o povo que ele queria amaldiçoar porque ele queria dinheiro. Balaão era um falso profeta. Mas Balaão fala uma coisa, irmãos, que eu queria que vocês lessem. Não feche Daniel não, mas eu queria que vocês lessem comigo em Números capítulo 23, versículo 10, que Balaão fala uma coisa. Esse Balaão, esse falso profeta, ele, na medida que ele foi pronunciando a bênção, ele foi percebendo como Israel era um povo abençoado, era um povo de Deus. E ele expressou um desejo. Um desejo. Que desejo era esse? Que desejo foi esse? Então vamos observar Números capítulo 23, versículo 10. E é esse desejo de Balaão. Acompanhe comigo. Quem contará o pó de Jacó e o número da 4ª parte de Israel? Aí ele vem com o desejo dele. Veja só: que a minha alma morra da morte dos justos e seja o meu fim como seu. Balaão, um homem que não morreu assim, ele não morreu como justo, ele morreu terrivelmente como um ímpio, parecido com Belsazar. Mas ele, irmãos, quando ele começou a contemplar a palavra de Deus, as bênçãos de Deus sobre Israel, ele desejou morrer como um israelita, morrer como este povo que ele diz que o pó de Jacó não se contará. Ele desejou morrer como um dentre o povo de Deus.
Balaão expressou com essas palavras que existe uma maneira justa de morrer, existe uma forma em que o homem justo morre, que é o homem que faz parte do povo de Deus. Então as escrituras inteiras, elas vão falar disso, elas vão falar da morte, por exemplo, de um Judas, mas elas vão mostrar Paulo falando da morte, e você vê a total diferença. Ela vai falar da morte de Belsazar, mas ela vai falar também, meus irmãos, da morte de Estevão, lá em Atos dos Apóstolos. A palavra de Deus vai falar então que existe dois tipos de morrer. Existe o morrer do ímpio e o morrer do homem justo, do homem que é de Deus, da mulher que é de Deus. E a grande questão, meus irmãos, eu sei que essa é uma questão séria, mas nós nessa noite não podemos deixar de lidar com isso de maneira muito pessoal. Veja, eu disse para vocês que hoje eu ia falar da questão pessoal, nós vamos morrer, semana que vem nós vamos falar do fim do mundo, do rei, do fim da Babilônia, mas hoje nós temos que pensar, meus irmãos, na nossa questão. Nós vamos morrer, e a grande questão é, como morreremos? Como você que está aqui hoje à noite morrerá? Você morrerá como um justo, ou você morrerá, Deus nos guarde disso, como Belsazar? Mas nós precisamos lidar com essa questão, meus irmãos. O texto aqui então vai mostrar que Belsazar, ele é um exemplo de morte de um ímpio. E o que aconteceu com Belsazar, meus irmãos? Nós estudamos. O capítulo, ele se divide nas seguintes partes. Vocês lembram? Nós estamos concluindo aqui o capítulo. Mas ele se divide nas seguintes partes. Primeiro, o capítulo começa contando a festa de Belsazar e a profanação e os pecados dele nessa festa. Primeiro. Segundo, o capítulo nos informa sobre a mão que escreveu o juízo de Deus na parede, mostrando o que viria sobre Belsazar por causa dos seus pecados, por causa da sua maldade. E terceiro, nós temos aqui finalmente, nos dois últimos versículos, a execução deste escrito da mão. Então nós temos os pecados de Belsazar, nós temos a palavra de juízo, através da escritura que o Daniel vai interpretar, e nós temos em terceiro lugar a execução do juízo de Deus. Então nós temos aqui o que, irmãos? Que Belsazar, ele vive de uma determinada maneira e ele morre correspondente a essa maneira que ele vive. Então ele morre conforme ele viveu. Eu poderia até ilustrar assim para os irmãos e dizer o seguinte: bom, se eu digo para vocês assim, olha, vamos ali em Coraci, nós sabemos, irmãos, como chegar em Coraci. Eu vou para Coraci, eu sigo o caminho de Coraci. Se eu quero ir para o centro da cidade, centro de Belém, eu não seguirei aquele caminho. Então, o caminho que eu estou levando mostra para onde eu estou indo. O caminho que eu estou tomando, melhor dizendo, mostra o meu destino, mostra como vai ser o final. O que eu estou procurando com isso? E a Bíblia, ela diz claramente, olha, a maneira como você vive mostra como você vai encerrar essa vida. Mostra como você vai finalizar os seus dias. Esse texto, meus irmãos, ele é muito sério e eu gostaria, com toda franqueza, com muito amor, para o bem de todos nós que estamos aqui hoje à noite, que cada um se colocasse diante desse exemplo e colocasse as suas vidas e com toda franqueza diante de Deus, humildemente colocasse: será que eu me pareço com Belsazar? Será que eu estou vivendo como Belsazar? Porque se porventura, a Bíblia está dizendo aqui, irmãos, que se estiver vivendo como Belsazar, eu morrerei como Belsazar. Porque o texto está mostrando aqui, a vida dele levou à morte dele. Melhor explicando, o tipo de vida que ele viveu levou ao tipo de morte que ele teve. Então, se eu estou indo para o céu, eu estou vivendo de acordo com o céu. Quando
o Balaão fala lá, eu quero ter a morte dos justos, é porque esse justo aconteceu alguma coisa na vida dele, de forma que ele está vivendo de acordo com um justo, e ele morrerá como um justo. A vida dele mostra como ele morrerá. Mas do ímpio se pode dizer a mesma coisa, meus irmãos. A vida de um ímpio mostra como esse ímpio morrerá. Eu não desejo que nenhum de vocês esteja enganado. Eu não desejo que simplesmente você se acostume meramente a vir aqui de vez em quando, me ouvir falar, mas sem pensar se verdadeiramente o Evangelho transformou as suas vidas. Se verdadeiramente vocês são cristãos de fato. Porque o que esse texto está dizendo aqui, meus irmãos, é que a vida de uma pessoa mostra para onde ela está indo, mostra o que está acontecendo com ela, mostra como será a sua morte. Esse é um assunto bastante duro que eu tenho a lhes falar hoje à noite, irmãos, mas muito necessário. Hoje eu quero lhes falar, portanto, sobre como é a morte, a vida e a morte de um ímpio, quais são as características que mostram que ele vai morrer assim, e quais são as características também que mostram que uma pessoa justa vai morrer como um justo. Vamos então entrar no texto, meus irmãos. Na verdade, eu quero olhar brevemente com vocês para todo o capítulo, né? O capítulo ele nos traz informações sobre a vida de Belsazar e nos mostra exatamente por que ele morreu assim. Quero lhe fazer então primeiro uma pergunta: como vive um ímpio? E gostaria que com toda seriedade você aplicasse a sua vida hoje à noite. Como vive um homem ímpio? Como vive uma mulher ímpia? Como vive um homem de Babilônia? Como vive um homem e uma mulher deste mundo? Nós temos aqui, irmãos, eu alistei aqui, e a Escritura nos mostra pelo menos cinco características que eu vou tratar brevemente. Nós já fizemos exposição, já tratamos de cada uma dessas características ao longo dessa exposição no capítulo 5. Mas nós vamos observar aqui, então, essas 5 características da vida do homem ímpio da Babilônia, e que são ilustrativas para os homens de hoje, e que mostram que quem vive assim não está indo para uma boa morte. Primeira característica, meus irmãos: Belsazar, como exemplo dessa vida de homem ímpio, o que ele fez? Isso nos diz lá no primeiro versículo. Acompanhe comigo então, o primeiro versículo, por favor. O primeiro versículo nos diz assim: o rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus senhores e bebeu vinho na presença dos 1000. A primeira característica de um homem ímpio é essa: ele faz um grande banquete, ele faz uma grande festa e se embriaga e bebe vinho. Só que quando ele faz isso, irmãos, é quando está acontecendo exatamente, já está progredindo os fatos, né? Já estão ocorrendo alguns fatos que vão desembocar no que está escrito no verso 30 e 31, porque no verso 30 diz que naquela noite, isto é, na noite em que ele fez essa festa, na noite em que ele bebeu, ele foi morto, e Dario, versículo 31, o Medo, ocupou o reino dele, o lugar dele, sendo da idade de 62 anos. Então o que está acontecendo aqui, meus irmãos? Que a primeira característica da vida ímpia de Belsazar é: ele festeja enquanto que a morte está perto dele, ele dança diante do precipício, e ele se embriaga para esquecer isso. Então a característica do homem da Babilônia, do homem que vai morrer mal, da mulher que vai morrer mal, é que ela não pensa, ele não pensa na morte. Ele não pensa no juízo de Deus. Ele não pensa que esse juízo está bem perto. Ele vive fazendo festa, ele vive se entorpecendo com o que a Babilônia apresenta para ele. Não é necessariamente, pode não ser necessariamente bebida,
Mas a bebida é uma demonstração disso. As pessoas se embriagam, usam drogas, vão se entorpecendo. Por quê? Porque elas não querem encarar as grandes questões da vida, os seus pecados e o juízo de Deus que está bem perto delas. Mas o fato é que o homem ímpio que vai morrer mal, ele é indiferente com o próprio risco, com o próprio juízo, e ele faz festa quando o juízo está bem pertinho. Ele está vivendo a vida dele, ele está festejando, ele está se embriagando, ele está se dedicando a alguma coisa, e ele não passa na mente dele, enquanto ele está vivendo, que a morte e o juízo de Deus estão bem pertinho. Primeira característica, meus irmãos: não se importam com o juízo de Deus e se dedicam apenas às coisas da Babilônia, como se a morte não estivesse bem perto. Essa é a primeira característica de quem vai morrer mal. Segunda característica, meus irmãos, está nos versos 2 ao verso 4. Convido vocês a lerem comigo. Diz a palavra de Deus, dos versos 2 ao 4. Havendo Belsazar provado o vinho, mandou trazer os vasos de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebessem neles o rei, os seus príncipes, as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os vasos de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus príncipes, as suas mulheres e as concubinas. Beberam o vinho e deram louvores aos deuses, de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Observe então que a segunda característica, meus irmãos, de um homem que vai morrer mal é o sacrilégio. Ele não somente está fazendo uma festa e ele está bebendo, enquanto que o rei Medo já está nas portas da Babilônia e vai matá-lo. Ele está nem aí para isso, ele está bebendo, ele está se embriagando, ele está fazendo festa, enquanto que o juízo de Deus já está se aproximando. Mas ele faz pior: ele manda trazer os vasos do templo de Deus para usar naquela festa profana, cheia de bebedeira, cheia de sexo, cheio de concubinas, cheio de profanações. Então, ele usa as coisas de Deus para o pecado, e é isso que as pessoas fazem. Isso pode acontecer, meus irmãos, no aspecto religioso, quando as pessoas usam o nome de Jesus, quando as pessoas não levam a sério o culto a Deus, quando as pessoas tratam religião, o cristianismo, como se fosse uma brincadeira, sabe, não leva a sério, não temem a Deus, e usa a religião apenas como uma brincadeira, profanam o cristianismo, profanam a Bíblia, profanam o nome de Jesus, não fazem aquilo que está no mandamento. Lembra do mandamento que diz que nós não devemos, meus irmãos, usar o nome de Deus e o que? Em vão. Então é o cristianismo que muitas vezes nós enxergamos nesse mundo, um cristianismo sem compromisso, onde as pessoas às vezes vão a um lugar de culto, às vezes se dizem cristãs, mas elas às vezes falam: não, eu sou cristão, eu acredito em Jesus, eu acredito na Bíblia, mas é só. Eles pegam tudo isso e jogam depois na semana nas suas profanações, nos seus pecados. Elas profanam o santo nome de Deus, vivendo uma vida que não corresponde ao cristianismo, que não corresponde ao Evangelho de Jesus Cristo. Isso acontece no meio religioso, mas isso acontece também, meus irmãos, no meio secular, na vida de pessoas que não querem saber de Deus mesmo, que não frequentam a mesma igreja, mas são cheias de dons, são cheias de talentos. O próprio ar que elas respiram, o apóstolo Paulo diz que vem de Deus. O corpo que elas têm vem de Deus, que deveria ser templo do Espírito Santo. O ar que elas respiram vem de Deus. Os dons, os talentos, tudo que elas têm vem de Deus. E elas deveriam estar dedicando isso para a honra, para a glória de Deus, mas elas dedicam para as festas da Babilônia. Elas dedicam para os seus ídolos. É isso que o texto está dizendo aqui. Versículo 4. Beberam vinho, deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. É o sacrilégio. Então a segunda característica do homem que vai morrer mal é o sacrilégio. Pode acontecer no contexto religioso ou no contexto secular. A terceira característica, meus irmãos, é o que está no versículo 7, que eu convido vocês a acompanharem também comigo. Diz a palavra de Deus: e gritou o rei com força que se introduzissem os astrólogos, os caldeus
e os adivinhadores, e falou o rei dizendo aos sábios da Babilônia: qualquer que lê este escrito e me declarar a sua interpretação, será vestido de púrpura e trará uma cadeia de ouro ao pescoço, e no reino será o terceiro governante. A terceira característica do homem que vai morrer mal é que ele confia nos magos da Babilônia. Quando ele está no seu sufoco, na sua angústia, ele não confia em Deus. Ele não ouve a palavra de Deus. Ele não ouve o evangelho de Jesus Cristo. Ele não chama por Daniel. Ele chama pelos magos. Ele clama pelos sábios deste mundo. A terceira, meus irmãos, característica do homem que vai morrer mal é que ele acredita na sabedoria deste mundo. É que ele acredita nas posições, opiniões, costumes, cultura, filosofia, ideologia, intelectualidade idolátrica deste mundo, e ele se baseia nela, ele se apoia nela, e ele busca na cultura idólatra da Babilônia, ou no pensamento, ou na sabedoria da Babilônia. É o que Paulo fala na carta aos Coríntios: os homens pela sua sabedoria não descobriram a Deus, não entenderam nada. Mas é isso que o homem que não confia, que vai morrer mal, ele confia na sabedoria da Babilônia, ele não ouve a palavra de Deus. De novo, isso pode acontecer no contexto de igreja. A pessoa pode estar numa igreja onde não se prega o evangelho mesmo, se mente, se engana. Ali está uma pregação da Babilônia, ela está acreditando em falsos profetas, em magos. Mas pode ser que ela esteja numa igreja que prega o evangelho, como no caso nós entendemos que aqui, este é o nosso caso, mas também não ouve, mas não crê. Pode acontecer também no mundo secular, meus irmãos, pessoas que não vão na igreja, enfim. A característica do homem que vai morrer mal, a terceira, é que ele não ouve a palavra de Deus, ele não ouve o evangelho, ele não abre o coração para as verdades de Deus, mas ele ouve a filosofia deste mundo, ele vive de acordo com o mundo, ele crê no que o mundo crê, ele abraça o que os magos abraçam, ensinam, ele clama pela ajuda dos magos da Babilônia. É tudo que ele ouve, a sabedoria deste mundo. A quarta característica, meus irmãos, do homem que vai morrer mal é exatamente o que acompanha essa terceira que eu acabei de lhes falar. Leia comigo o versículo 22. Eu até mencionei rapidamente, mas eu quero enfatizá-lo agora. No versículo 22, diz o próprio Daniel a Beltsazar: e tu, Beltsazar, que és seu filho, não humilhaste o teu coração, ainda que soubeste de tudo isto. E lá, meus irmãos, o versículo 12, quando a rainha mãe, vocês lembram disso, nós fizemos aqui a exposição alguns domingos, no versículo 12, quando a rainha mãe diz assim: porquanto se achou neste Daniel um espírito excelente, conhecimento, entendimento, interpretando sonhos, explicando enigmas, resolvendo dúvidas, ao qual o rei pôs o nome de Beltsazar. Chame-se, pois, agora Daniel, e ele dará a interpretação. Veja, este homem, quando ele estava no sufoco, ele não chamou Daniel. E quando Daniel veio, Daniel disse para ele assim: olha, Beltsazar, tu sabias o que tinha acontecido com teu antecessor, com Nabucodonosor. Tu vistes o que Deus fez com ele. Tu viste como Deus depois o levantou. Deus o puniu, fazendo com que ele se transformasse num animal, tivesse uma doença mental. Mas depois Deus o restaurou. Tu sabias de tudo isso. Tu tinhas conhecimento, mas tu não te humilhaste. Não humilhaste o teu coração, ainda que soubesse de tudo isso. Então, a quarta característica do homem que vai morrer mal é que ele não é um ignorante, mas ele não ouve a sabedoria de Deus. Ele não é um ignorante sobre Deus, mas ele não ouve a palavra de Deus que ele tem conhecido. Isso pode acontecer de duas formas, meus irmãos. Quando você pega Romanos capítulo 1, o que o apóstolo Paulo diz? O apóstolo Paulo diz que não existem homens ignorantes.
O apóstolo Paulo diz que Deus tem se revelado na criação, e que Deus tem se revelado na consciência, Romanos capítulo 2. Mas Paulo diz que a ira de Deus vem por quê? Porque esses homens sabem, esses homens conhecem a Deus. Na verdade, todo homem conhece a Deus, porque Deus se revela na criação e Deus colocou dentro dele, Romanos capítulo 2, uma expressão da sua lei e um senso do que é certo e errado, e desse Deus que vai nos julgar um dia. Mas o que é que esses homens fazem? Eles não querem saber, não querem ouvir, fazem como Belsazar, fecham seu coração, ainda que saibam que existe um Deus, não se humilham, não ouvem. Tal homem vai morrer mal. Mas isso acontece de novo, irmãos, no contexto religioso. Lembre dos judeus, que o apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 2, daqueles que têm a lei de Deus, daqueles que receberam todas as alianças, os tipos, as promessas de Cristo Jesus. Mas lembra de João capítulo 1? Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Irmãos, que coisa terrível. Me permitam colocar aqui no nosso contexto. Vocês estão ouvindo, irmãos, se eu estou pregando o Evangelho todos os domingos, vocês estão ouvindo o Evangelho todos os domingos, e eu quero lhes perguntar solenemente, em nome de Jesus Cristo, vocês têm ouvido com coração, meus irmãos? Vocês têm crido nisso de verdade? Vocês estão olhando para Jesus, para a sua salvação, e já se arrependeram verdadeiramente dos seus pecados? Que Deus não permita que você esteja ouvindo, mas você não crê, e você continua nos seus pecados, e você continua vivendo uma vida de ofensa a Deus, de profanação, acreditando nos magos, ou na Babilônia desse mundo. Não faça isso com a sua alma. Irmãos, algo muito sério é nós ouvirmos a palavra de Deus e tratarmos, é isso que Daniel está falando aqui. Tu sabias, não te humilhaste o teu coração, ainda que soubesses disso, és filho de Nabucodonosor, és seu sucessor, ouviste o que aconteceu, ouviste falar de mim, Daniel, ouviste o que aconteceu com ele, mas tu não chamaste Daniel, mas tu não aprendeste com o que aconteceu. Teu coração se endureceu. O homem que vai morrer mal é o homem que ouve o Evangelho e se endurece e não se arrepende, não crê. Eu quero lhes falar solenemente hoje à noite, meus irmãos, isso é sério. Que a sua fé não esteja somente assim, uma fé aparente, que você vem domingo para a igreja, eu vou lá, o pastor vai pregar, nós vamos reunir, eu tenho costume de ir, mas eu criei, eu já me humilhei, eu já me arrependi dos meus pecados, eu já confiei no Senhor Jesus Cristo, porque se tudo que nós tivermos aqui for meramente, meus irmãos, um ouvir sem crer, isso não vale, isso não trará verdadeiramente esperança para a nossa vida. E finalmente, meus irmãos, eu quero falar da última característica do homem que morrerá mal. Nós temos o versículo que gostaria de que vocês acompanhassem comigo agora, versículo 6. Versículo 6 diz assim: mudou-se então o semblante do rei, e os seus pensamentos o turbaram, as juntas dos seus lombos se relaxaram, e os seus joelhos batiam um no outro. Versículo 9 agora, meus irmãos: então o rei Belsazar perturbou-se muito, e mudou-se-lhe o semblante, e os seus senhores estavam sobressaltados. Versículo 29. Então mandou Belsazar que vestisse a Daniel de púrpura, e lhe pusessem uma cadeia de ouro ao pescoço, e proclamassem a respeito dele que havia de ser o terceiro no governo do seu reino. Naquela noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus. Preste bem atenção nisso. A última característica de um homem que morrerá mal é que ele não tem segurança nenhuma.
ele se apoia nas dádivas. É algo assim até patético, irmãos, o fato de que ele dá as dádivas a Daniel, versículo 29, e que imediatamente o versículo 30 destaca, e não tenhamos dúvida que o Espírito Santo colocou assim para destacar isso. Ele morre. Por quê? Porque toda a esperança de Belsazar era a Babilônia e as coisas da Babilônia, a riqueza, e ele se achava como alguém que podia dar, premiar. Ele premiou Daniel, mas ele nunca tinha segurança. Na primeira possibilidade de juízo, quando ele viu a mão escrevendo na caiadura da parede, defronte do castiçal, os seus joelhos começaram a bater um no outro. Ele clama pelos magos, e os magos não conseguem ajudá-lo, e ele se perturba. Belsazar, tudo que tem é o vinho. Belsazar, tudo que tem é o seu poder babilônico. Belsazar, tudo que tem são os magos. Belsazar, tudo que ele tem são os prêmios, mas nada disso lhe dá paz. Meus queridos irmãos, o vinho pode enganar, trazendo uma falsa paz. As festas podem enganar, trazendo falsa paz. Os magos, por um tempo, podem enganar, trazendo uma falsa paz. Os prêmios, por um tempo, podem enganar, trazendo uma falsa paz. Mas a característica do homem que vai morrer mal é que, de repente, quando a morte olha para ele, ele bate os joelhos de pavor. Ele não tem aonde se firmar. Ele é totalmente desamparado. Ele está em profundo desamparo. Ele não tem rocha. Ele está sobre uma corda bamba. Ele não tem onde se segurar. Irmão, chega um momento que toda a religião do mundo, todas as festas do mundo, toda a bebedeira do mundo, todos os prazeres do mundo, todas as riquezas do mundo, de repente esse homem, às vezes por uma doença, às vezes por uma perda, ele começa a perceber como ele é desamparado, como ele é carente de segurança. Ele não tem paz, porque tudo que ele tem é Babilônia. Meus irmãos, eis as características do homem que vai morrer mal. Primeiro, ele faz uma festa diante da morte e se embriaga. Segundo, ele comete sacrilégio. Terceiro, ele confia nos magos da Babilônia. Quarto, ele não ouve, não dá valor à palavra de Deus. Quinto, ele não tem esperança no momento de maior necessidade. Ele não sabe onde se segurar. Ele não tem nada. Aí vem o juízo. E o juízo, a declaração do juízo é devido ao pecado, irmãos. E quando você lê, veja, quando nós olhamos aqui para o versículo 29, nós temos aqui, irmãos, duas coisas que eu queria destacar para vocês no versículo eu falei errado aqui, do versículo 24 ao 28, eu gostaria de destacar para vocês, quando vem a manifestação do juízo de Deus. Então dele foi enviada aquela parte da mão que escreveu este escrito, acompanhe comigo. Este, pois, é o escrito que se escreveu, Mené, Mené, Tekel, Ufassim. Esta é a interpretação daquilo, Mené, contou Deus o teu reino e acabou. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos médos e aos persas. Você vê aqui que Deus, quando ele traz
esse juízo é diferente quando ele traz o juízo sobre Nabucodonosor. Vocês lembram? Quando ele trouxe o juízo sobre Nabucodonosor, Deus disse assim, olha, vocês lembram? Tem uma árvore, né? Muito alta, aí essa árvore ela tem muitos frutos, folhas, os animais ficam debaixo da sombra dela, as árvores fazem ninho, todo se mantém dela, mas aí então vem uma voz do céu dizendo que essa árvore deve ser derrubada, e ela é derrubada, as folhas se espalham, os frutos se espalham, mas fica o que, irmão? Vocês lembram? Fica o toco. E desse toco, a árvore vai nascer de novo. O que Deus está dizendo? Que existe esperança para Nabucodonosor. Que ele iria ser derrubado, mas que ele depois iria ser o quê? Levantado. E foi exatamente o que aconteceu no capítulo 4 que nós estudamos. Mas aqui não tem nada disso. Eu quero chamar a atenção dos irmãos, que aqui não tem nada disso. Aqui só tem assim, forte, versículo 26, contou Deus o teu reino e acabou. 27, pesado foste na balança e foste achado em falta. 28, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. É só palavra de juízo, não tem esperança nenhuma aqui, irmãos. Vocês estão notando? Nós precisamos notar isso. O próprio Daniel, quando ele fala para Nabucodonosor, que ele vai interpretar o sonho para Nabucodonosor, o Daniel fica ali, é muito difícil eu falar isso, ele fica calado um tempo, aí o Nabucodonosor diz, fala, aí ele fala, mas aí ele diz também, ó rei, deixa os teus pecados, rei. Lembra lá do capítulo 4? Deixa os teus pecados, rei, pode ser que se prolongue a tua tranquilidade. Mas aqui, Daniel não dá uma palavra de esperança para Belsazar. Sabe por quê, meus irmãos? Porque aqui a palavra de Deus está colocando para nós aonde levará a teimosia da vida ímpia. Quando Daniel coloca para o Belsazar, não uma palavra de misericórdia, mas ele mostra para ele por que estava vindo o juízo, no versículo 22, quando ele diz assim, e tu, Belsazar, que és seu filho, não humilhaste o teu coração, ainda que soubesse de tudo isso. O Daniel está mostrando a teimosia e a obstinação de Belsazar em não ouvir a palavra de Deus e dizendo assim, acabou, Deus não te dará mais chance. O ensino da Escritura aqui é o seguinte, vai chegar uma hora em que acaba. Irmãos, o Senhor Jesus Cristo disse, todo pecado será perdoado, menos, você lembra? O pecado contra o Espírito Santo. O que é o pecado contra o Espírito Santo? É a rebeldia, é a obstinação, é a teimosia, é a incredulidade, é a falta de arrependimento. A pessoa ouve, mas não se arrepende, não crê. A palavra de Deus está nos falando aqui, irmãos, que o homem ímpio morre na sua obstinação, na sua teimosia. Ouvindo e conhecendo a Deus, ele nunca dá um passo para o arrependimento, ele nunca se humilha, ele nunca se volta para Deus, ele se mantém firme na sua vida ímpia até a morte. É o pecado contra o Espírito Santo, é não ouvir o Evangelho, é não crer no Evangelho, mesmo ouvindo. Jesus Cristo disse, ide pregar o Evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. O juízo de Deus mostra a obstinação, a teimosia de Belsazar, por isso que Deus não lhe deu mais chance, porque ele não ouve, ele vai até o fim e morre nos seus pecados. Então vem a execução do juízo. E a execução do juízo, meus irmãos, está no verso 30 e 31. Eu quero destacar duas coisas aqui, irmãos, porque, veja, há duas coisas aqui que nós precisamos destacar. Primeiro é
a questão do versículo 29. Vamos ler de novo 29. Então mandou Beltesazar que vestisse a Daniel de púrpura e que lhe pusesse uma cadeia de ouro ao pescoço e proclamasse a respeito dele que havia de ser o terceiro no governo do seu reino. Então aqui o texto está colocando para nós o seguinte, veja, ele dá o prêmio e imediatamente no versículo 30 se diz que naquela noite foi morto Beltesazar, rei dos caldeus. O que é isso aqui? O juízo vem imediatamente quando ele dá o prêmio. O texto então quer nos chamar a atenção para isso. O juízo vem mesmo com os prêmios da Babilônia. Primeira coisa. Segunda coisa, é o naquela noite. Quando o versículo 30 diz, naquela noite foi morto Beltesazar, rei dos caldeus. Ou seja, irmãos, o juízo vem imediatamente. Não demora. O que Deus então está chamando a atenção aqui para todos nós, todos que leem esse livro, esse trecho, é o seguinte, olha, o juízo vem, não se iludam. Quando Deus disse assim, olha, acabou o teu reino, passou de ti o reino, foste contado, foste achado em falta, talvez Beltesazar pensasse assim, será que vai acontecer isso? E Deus está dizendo aqui, não acontecerá. Ao homem obstinado, o homem obstinado e teimoso morrerá. E quando Deus traz esse juízo naquela mesma noite, Deus está dizendo assim, pode ser que chegue hoje mesmo. Não pense que esse juízo demorará muito, porque pode ser rápido, pode ser ainda esta noite. Irmãos, eu sei que isso é muito pesado, reconheço, mas nós temos que encarar toda a realidade do texto aqui. O texto está nos alertando hoje à noite, está nos dizendo hoje à noite, que o juízo de Deus virá, e pode vir muito rápido. Os pecadores acham que eles poderão protelar o arrependimento. E Deus está nos dizendo assim, cuidado, pecador, porque o juízo virá ao que não se arrepende e pode vir esta noite. Mas eu quero encerrar a nossa mensagem nesta noite, irmão. Se eu pregasse só isso que eu preguei até agora, eu não seria pregador do Evangelho. Você lembra que nós começamos estudando que o Balaão disse que eu morro a morte dos justos. Então eu quero chamar todos os meus queridos hoje à noite para a esperança que há em Jesus. Vocês percebem como nós precisamos de Jesus? Se não fosse Jesus, irmãos, todos nós morreríamos assim. Mas ele veio e morreu na cruz para a nossa salvação. Então eu quero lhes dar alguns conselhos agora, tanto em relação ao que diz Daniel, como em relação ao que diz Números. Meus irmãos, leiam comigo agora os seguintes versículos, por favor, por gentileza. Leiam comigo o versículo 11, que diz assim: há no teu reino um homem no qual há o Espírito dos deuses santos, e nos dias de teu pai se achou nele luz, inteligência, sabedoria, como a sabedoria dos deuses, e teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, o rei, o constituiu mestre dos magos, dos astrólogos, dos caldeus e dos adivinhadores. Porquanto se achou neste Daniel um espírito excelente, conhecimento, entendimento, interpretando sonhos e explicando enigmas, resolvendo dúvidas, ao qual o rei pôs o nome de Beltesazar. Olha o conselho dela agora, irmãos. Chame-se, pois, agora Daniel, e ele dará a interpretação. Agora, meus irmãos, leiam comigo o versículo 22, que diz assim, nós já lemos, mas agora eu quero chamar a atenção. E tu, Beltesazar, que és seu filho, não humilhaste o teu coração, ainda que soubesse de tudo isto. Qual é o conselho do Espírito Santo aqui, irmãos, para os pecadores?
Primeiro conselho: chame Daniel, chame o profeta, porque ele interpreta e ele mostra a verdade. O segundo conselho está no versículo 22, subentendido sobre o que o rei não fez. O segundo conselho é: humilha o teu coração. Então o conceito das escrituras é o seguinte: olha, irmãos, todos nós estamos nessa Babilônia, e a escritura está dizendo assim: olha, se você seguir isto aqui, você não vai morrer bem, mas você quer morrer como um justo. Primeira coisa, ouça Daniel, ou seja, ouça Jesus Cristo. Daniel, já disse para vocês que Daniel, todo livro é um tipo de Cristo, porque os profetas do Antigo Testamento todos são tipo de Cristo. Ouça Jesus Cristo, porque Jesus é a palavra, Jesus é aquele que interpreta, Jesus é aquele que explica, é o verbo de Deus, é a luz do mundo. Então nós temos que ouvir Jesus. Só que para ouvir Jesus, nós temos que fazer diferente dos homens da Babilônia, porque os homens da Babilônia, às vezes eles ouvem, mas eles não ouvem de verdade. Ouvir Jesus implica em se humilhar, implica em que eu me dobro diante da palavra de Jesus. Eu não contra-argumento, eu não tento apresentar razões, como Romanos capítulo 1, os homens se acham sábios. Como aqui o Daniel está dizendo: tu sabias, mas não te humilhaste. Não, ouvir Jesus significa que eu ouço com humildade, com o coração aberto. Eu ouço Jesus. Meus queridos irmãos, por que todos os domingos nós estamos pregando aqui? Porque existe uma necessidade maior do que o pão que nós comemos todos os dias. É ouvir Jesus. Nós precisamos ouvir Jesus. Jesus é a esperança, é o caminho, é a luz, é a sabedoria, é o verbo de Deus, é a luz do mundo, é o pão da vida. Ai de nós se nós não ouvirmos Jesus. Então o primeiro grande conselho que eu quero lhe dar é esse: quem não quer morrer como Belsazar, precisa ouvir Jesus. E ouvir Jesus significa se humilhar, ouvi-lo com fé, se dobrando diante da sua palavra, dizendo: fala, Senhor Jesus, interpreta a minha vida, mostra o que está acontecendo comigo. Eu não quero ser enganado e não quero ser teimoso. Fala, Senhor Jesus. Ele é o verbo, irmãos. Ele veio para nós pecadores, para nos curar, para que nós não nos percamos. Ele veio salvar o que havia sido perdido. Ele é o Salvador. Mas vamos agora olhar para Números, irmãos. Vocês me permitem, talvez até leve um pouco mais tempo do que normalmente nas pregações, mas eu preciso mostrar para vocês aqui Números. Vocês lembram que o Balaão havia dito que ele queria morrer a morte do justo? E o que ele estava falando ali em Números? Olhe comigo, Números capítulo 23. Números capítulo 23. Vamos ler do versículo 8 ao 10, Números capítulo 23, versículo 8 ao 10, ele diz assim, irmãos, Números 23, do 8 ao 10, como amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoa, e como denunciarei quando o Senhor não denuncia, porque do cume das penhas o vejo, e dos outeiros o contemplo, eis que este povo habitará só, entre as nações não será contado. Quem contará o pó de Jacó e o número da quarta parte de Israel? Que a minha alma morra a morte dos justos e seja o meu fim como o seu. Você está percebendo qual é o contexto que ele tem esse desejo? Quando ele fala isso, ele diz assim: que eu morra junto com eles, que eu morra a morte deles. Ele está dizendo: este povo é um povo abençoado por Deus, é um povo que Deus diz assim, é abençoado. E Balaão foi pago para amaldiçoar, mas ele diz aqui: eu não posso amaldiçoar quem Deus abençoou, eu não posso amaldiçoar o povo que Deus abençoou. Como eu vou denunciar a quem o Senhor não denuncia? Vejam, este povo é um povo separado, esse povo é um povo fora da Babilônia, esse povo é um povo fora, é um povo que não se mistura com a Babilônia, é um povo diferente. É um povo escolhido, é um povo separado pelo próprio Deus. Deus diz assim: esses são meus. Ele diz então aqui: este povo é um povo que vai crescer muito. Versículo 10: este povo é como pó
a promessa que Deus deu lá para Abraão: os teus descendentes serão como as estrelas do céu, serão como o pó da terra, que não se poderá contar. É o que se cumpre lá em Apocalipse, quando Deus diz assim: olha, João disse, esse é um povo que não se pode contar, são os eleitos de Deus, é a igreja de Jesus Cristo. A palavra de Deus está dizendo aqui, irmãos, e é isso que o Balaão está dizendo: eu quero morrer como morre o povo de Deus, eu quero morrer como morre esse povo abençoado. Agora leiam comigo a partir do versículo 18 ao 24, porque é a segunda profecia de Balaão que está aqui. Acompanhe comigo agora, 18 ao 24, que diz assim: então proferiu a sua parábola e disse: levanta-te, Balaque, e ouve, inclina os teus ouvidos a mim, filho de Zippor. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria, ou falaria e não o confirmaria? Eis que recebi mandado de abençoar, pois ele tem abençoado, e eu não posso revogar. Não viu iniquidade em Israel, nem contemplou maldade em Jacó. O Senhor, seu Deus, é com ele, e no meio dele se ouve a aclamação de um rei. Deus o tirou do Egito, as suas forças são como as do boi selvagem, pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Nem tempo se dirá de Jacó, neste tempo se dirá de Jacó e de Israel: que coisas Deus tem realizado. Eis que o povo se levantará como leoa e se erguerá como leão, não se deitará até que coma a presa e beba o sangue dos mortos. Balaão está dizendo assim: veja qual é a bênção desse povo. Por que esse povo é abençoado? Por que esse povo é diferente dos outros povos? Porque, meus irmãos, porque a metade do versículo 21 diz: o Senhor, seu Deus, é com ele, e no meio dele se ouve a aclamação, o louvor a um rei poderoso. Deus é com este povo, e este povo louva a Deus como o rei deles. Mas como Deus é com este povo? Deus é com este povo, início do versículo 21, porque ele não viu iniquidade neste povo, ele não contemplou maldade neste povo. Deus é com este povo, porque ele tratou dos pecados deste povo. Este povo é um povo perdoado, é um povo justificado, é um povo lavado, e é um povo que está sendo santificado. É um povo que agora, olhando para todos os sacrifícios aqui no contexto aqui de Números, a lei cerimonial, Deus deu para Moisés, instituiu o tabernáculo, instituiu os sacerdotes, instituiu os sacrifícios, o derramamento de sangue. Um dia no ano, chamado dia da expiação, em que o sumo sacerdote, somente ele entrava no lugar mais santo de todos, o santíssimo lugar, para oferecer sacrifícios. O que Deus está dizendo é o seguinte: eu limpei este povo, eu purifiquei este povo, por isso que eles habitam comigo, e eu santifiquei este povo. Isso aponta, irmãos, para o sangue de Jesus. Isso aponta para o supremo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, conforme João Batista diz lá no Evangelho de João. Nós só temos uma esperança, Jesus. Eu quero nessa noite que nenhum de nós aqui deixe de olhar para Jesus Cristo em arrependimento e confie nele para a sua salvação. Olha, se vocês aqui, se algum dos meus irmãos aqui, que eu amo tanto, mas quero falar francamente, se você se viu descrito aqui como alguém que tem andado como cidadão da Babilônia, deixa eu lhe aconselhar hoje à noite: arrependa-se hoje dos seus pecados. Olhe para Jesus Cristo e diga: ó Senhor Jesus, me lava com seu sangue, confie nele como seu Salvador, ponha a sua esperança nele, clame por ele, pela sua ajuda, pelo seu socorro, porque é isso que o texto está dizendo aqui. Deus está limpando um povo, meus irmãos, e Deus limpa esse povo no sangue do seu Filho Jesus Cristo. Que você creia nele, que você se arrependa e confie nele como seu único e suficiente Salvador. E o texto também está dizendo aqui que a partir do momento que nós somos lavados, nós passamos a amar a Deus. Nós não somos mais como Belsazar.
A nossa festa é Deus, não é mais o vinho, irmãos. Nós não queremos mais cometer sacrilégio, mas nós queremos dedicar todos os nossos dons para a glória dele. Nós não confiamos mais, meus irmãos, nos magos, mas nós confiamos na sabedoria de Deus, na palavra do Senhor Jesus Cristo. Nós damos valor a partir de então à palavra de Deus. A nossa esperança e a nossa rocha não é mais a Babilônia, não é mais o prêmio, não são mais os magos, mas a nossa rocha passa a ser Jesus Cristo. E todos os dias nós vamos a Ele buscar força e graça e esperar nele. Eu quero então encerrar dando 2 conselhos aqui, colocando duas questões bem breves, meus irmãos. Como você morrerá? Como você que está aqui hoje à noite morrerá? Sabe como você morrerá? Como você está vivendo. Seu tipo de vida está mostrando como você vai morrer. Qual é o conselho para vocês todos, para todos nós aqui? Ouça Jesus. Ouça Jesus. Vá a Cristo. Só quero reenfatizar aqui. Vá a Jesus em arrependimento e fé e confie nele se você tem vivido mal como Belsazar. Agora eu quero falar aos meus irmãos que são cristãos, que amam Jesus. Quero também lhes dar o conselho e dizer o seguinte: nós precisamos continuar ouvindo Jesus. Por isso que todos os domingos nós estamos aqui. Porque os ministros do Evangelho, eles só têm que pregar a palavra de quem? De Jesus. E nós precisamos continuar ouvindo Jesus. Irmãos, nós estamos numa peregrinação até a nossa cidade. Aqui, nós estamos cruzando Babilônia. Mas a nossa cidade é Jerusalém. E para que nós prossigamos, nós temos que continuar sempre olhando para Jesus, porque dele vem tudo que nós precisamos. A salvação é pela graça do início ao fim. Então continue olhando para Jesus. Eu quero encerrar hoje com um texto que o meu irmão Marcelo leu hoje para nós, que é o texto que está no nosso programa de culto, e que eu nem programei, mas tem tudo a ver com o nosso assunto de hoje. 1 Tessalonicenses, irmãos, capítulo 5, nós vamos encerrar com esse grande trecho. Não vou ler todo o versículo, apenas todo o capítulo, mas apenas uma parte dele. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, que diz assim, meus irmãos. Vamos ler do primeiro versículo até alguns versículos adiante, que diz assim: mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como ladrão. Porque todos vós sois... Olha, isso aqui, ele está falando conosco, que cremos em Jesus. Está falando conosco, meus irmãos, dizendo assim: mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, como os de Babilônia, mas vigiemos e sejamos sóbrios, porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Por isso, exortai-vos uns aos outros, edificai-vos uns aos outros, como também fazeis. Encerro essa pregação com essa exortação apostólica: não durma, mas vigie. Olhe para Jesus e prossiga, porque você não é da noite, você é da luz, em Cristo Jesus. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Ó Deus, muito obrigado, porque nós podemos hoje tratar deste assunto tão sério, que é a nossa morte. Vamos morrer.
Mas que bom, que alegria, é porque a morte dos justos é bem-aventurada. Senhor amado, com a sua graça maravilhosa, abençoa cada irmão amado que está aqui hoje à noite, cada irmão, cada irmã, para que ninguém durma como os babilônios, para que ninguém viva uma vida como Belsazar, uma vida que trará a morte eterna, mas que todos aqui se arrependam, olhem para Jesus Cristo, ouçam o nosso Daniel, Senhor, e sejam salvos. Opera naqueles que já creram, para que, como diz aqui o Paulo, vivamos como pessoas do dia, porque somos do dia, porque Jesus morreu já por nós, nos salvou. Então que olhemos para Ele e vivamos como cidadãos do céu, não como os dorminhocos da Babilônia, que bebem, que se embriagam e que não se importam com Deus. Senhor, nós possamos fazer, como diz a profecia de Balaão, aclamar o Rei. Senhor, ó Deus, revela-te a cada alma que está aqui, Senhor, que nenhum de nós seja um religioso hipócrita, mas revela a Ti mesmo, Deus, como Deus santíssimo, glorioso, Deus de toda graça, de todo amor, que nós Te amemos, que nós nos deleitemos em Ti, Senhor, que nós Te louvemos de todo o nosso coração. Somos como povo de Deus, povo que o Senhor abençoou, em nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe.